Então, meus irmãos, vamos então fazer nossa prece inicial, suplicando a Jesus, nosso Mestre, que nesse instante, Senhor Jesus, a Tua presença, Senhor, esteja conosco, nos auxiliando, Jesus, nesta tarefa feita com amor. Permita, Jesus, que os Espíritos Consoladores nos envolvam nas mais puras e doces vibrações. Que a Tua presença esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim seja. Agora e sempre. Então vamos lá, vamos estudar hoje o item 208, 207 e 8. Vou compartilhar aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Tá aí. Como é que você está, Cristina? Melhorou? Ainda não, Anderson, mas vou melhorar. Graças a Deus. Vamos vibrar. Como é que é? É Carla Cristina, seu nome? Célia Cristina. É, Célia Cristina. Célia Cristina é você, né? Sim. Então, nós estamos vibrando aí. Nós estamos na nossa corrente de prece lá. O teu nome está lá. Sei, obrigada, tá? Então, vamos no item 207, semelhanças físicas e morais. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Não, pois que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Kardec retoma a questão 207A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos, que a gente sabe é muito comum. Os espíritos vão responder que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Aí Kardec insiste. Deixa eu só ver como é que está a transmissão aqui no Face. Ô, povo do Face, estamos ao vivo aí. Quem quiser pode comentar que a gente... Então, 208. É que nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, Kardec, a gente precisa entender, Livro dos Espíritos, gente, não dá, muitas vezes, muitas perguntas não podem ser lidas isoladamente. A gente, quando estuda as obras de Kardec, muitas vezes esquece que há todo um estudo profundo, sistemático, em desenvolvimento. Então, se você só lê 207,
você vai dizer assim, então não tem influência nenhuma? Na 208 diz que não, tem sim. O que na 207 eles estão dizendo é que essa influência, ela não é uma questão como normalmente as pessoas pensam, do corpo físico. Ela é, sobretudo, uma influência educacional, cultural. As parecenças, as semelhanças genéticas existem. Agora, quando se trata do temperamento, o jeitão, isso tem muito a ver com uma característica humana, que é a gente imita, a gente assimila o comportamento com quem a gente mantém contato. Então, expressões faciais, ritmo de respiração, formas de elaborar o pensamento, muitas vezes, que nos tornam parecido com fulano, com ciclano, nós copiamos pela observação. Tá? Daí que a gente tem que dar a palmatória sobre a influência que o meio exerce sobre o indivíduo. Também o fato genético e também toda a influência do inconsciente coletivo, que nós comentamos semana passada, dos ancestrais. Mas vejam bem, gente, essas influências existem, mas elas não são determinantes de quem você é. Então, você, muitas vezes, vai na casa da sua avó e ela faz um empadão. Um empadão. E você acha aquele empadão delicioso. Você vai na padaria perto da sua casa e vai comprar empadão. Não é igual o empadão da sua avó. Aí você pega a receita da sua avó e faz o empadão. Não fica exatamente igual. Há pequenos detalhes que diferenciam. Esses pequenos detalhes, o exemplo que eu estou querendo dar é que esses pequenos detalhes, eles são assim, podem ser desprezíveis, mas eles existem. Mesmo entre irmãos criados no mesmo contexto histórico, cultural, mesma família, há temperamentos, os temperamentos são diferentes. Então, a doutrina espírita não nega a influência da cultura, a influência da família, a questão social, econômica, genética, cerebral. Tudo isso influencia o indivíduo. Mas há o espírito. E o espírito, ele é independente disso tudo. Isso Anderson, tem uma carga sobre ele. Mas ele é ele. Cecília, pode falar. essa que você está falando aí, uma coisa que eu já observei em
várias vezes, em várias ocasiões, em várias famílias. Às vezes, a criança não é filha genética, é filha adotada, mas tem não só a semelhança física, como também pega todo de um dos pais, está entendendo? O que eu estou querendo dizer? Aí Sim. você fica na dúvida, será que não é filho legítimo e está dizendo que não é, por causa da semelhança? Não É sei se verdade. vocês observaram Entendendo isso. muito bem, Cecília. Eu entendo muito bem isso. Mas é o que os espíritos falaram aqui, no item 208. No item 208, eles falaram isso aqui. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Ao contrário, bem grande influência exerce. Então, o convívio, você tem duas questões aí. O convívio, porque quando a gente fala da educação, a gente fala de uma série de fatores que a criança ela não é só o que você fala para a criança, mas também o que você faz, o seu comportamento. Não é só o que você educa, mas é o que você exemplifica no dia a dia dentro de casa. O teu emocional, a forma como você lida com as pessoas. Isso tudo, gente, é um processo de influenciação. Entende? E a gente se interinfluencia uns para com os outros. Na família, essa influência é muito maior. Então, é por isso que, mesmo filhos adotados, terão muita semelhança na forma de ver o mundo, na forma de falar, de se exprimir, forma de andar. E tem um outro detalhe que a gente não pode, que ele fala aqui, no item 207A, que é muito importante também. Aqui, ó. Donde se originam as parecenças morais, semelhanças morais, que costuma haver entre pais e filhos. É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, a simpatia dos espíritos trazem também semelhanças de pendores. Então, às vezes, acontece o seguinte: o avô, não é isso? Morre antes de conhecer o neto. O neto nasce. Detalhe: o neto não conheceu o avô e não é o avô reencarnado. Mas, apesar do neto não ter conhecido o avô, não ter tido influência do avô, não olhou o avô se comportar, às vezes o neto é o avô todinho. E todo mundo diz, ai, mas é meu pai todinho. E não é, no caso que eu estou querendo citar, não é o próprio reencarnado. Mas se eles não tiveram contato, e você está dizendo do contato cultural, por que tem essa semelhança? Porque são espíritos simpáticos, afins. Então, os comportamentos são parecidos, porque o ambiente é parecido, o meio social é parecido, e eles são espíritos simpáticos.
Muitas vezes, quando o avô estava encarnado, o neto vivia ali naquele ambiente e via o avô. Então, essa interinfluência, ela é mútua. Alguma questão, gente, que vocês queiram levantar sobre esse tema? O Anderson, muitas das vezes a gente tem observado que os casais, quando ficam muito tempo juntos, mais de 20 anos, 30 anos, eles acabam, tipo que, pegando a fisionomia, rosto, igual um ou outro, mesmo sendo homem e mulher. Eles ficam com as mesmas características de um e de outro. Isso a gente observa em casais com mais de 30 anos, 20 anos, 30 anos, ou até mais. Sempre eles ficam com as mesmas características fisionomias, né, do seu rosto. É verdade. É verdade. Isso acontece muito e é uma regrinha básica, do convívio humano. Quanto maior a afinidade, quanto maior o laço de afinidade, de simpatia que existir, maior a tendência de você seguir o outro. Então, um casal que vive 20, 30 anos juntos, 20, 30, 40 anos, forma de olhar, forma de rir, expressões faciais vão se afinizando. Não sempre, mas acontece. E, realmente, quando eles chegam na casa dos 70, 80 anos, eles têm a mesma cara. Porque, na verdade, nosso rosto, nós vamos moldando ele, né? Nossa forma de expressar, né? A gente molda com as nossas emoções, com as nossas características, a gente vai moldando. Há uma influência do espírito encarnado no corpo físico. E essa influência que eu exerço no meu corpo passa pelo contato social que eu tenho com pessoas que eu estou próximo. Então, muitas vezes, inconscientemente, isso vai acontecendo. É uma espécie de mimetismo. Muito curioso, realmente. Não acontece sempre, mas muitas vezes acontece. Isso leva a uma questão... Oi, pode falar, Rui. Isso é normalmente com os casais muito, muito afinizados uns com os outros. Tem um relacionamento muito bom, excelente, né? A gente vai observar essas características da face. É verdade. A afinidade é a chave desse mimetismo, né? Quando o casal é muito afim, você vai ter esse mimetismo. É uma característica. Lógico que a gente não pode dizer assim, sempre vai acontecer. A gente não pode falar isso, né? E quando não acontece é porque o casal não é afim. Também não podemos falar isso. Mas há uma tendência do ser humano natural da gente copiar quem a gente admira. A gente copia quem a gente admira. É uma característica humana. O convívio, a gente copia quem admira
quem simpatiza e com quem você convive muito tempo. Não é à toa que a gente fala o português. Não é isso? A gente faz um estudo aos domingos e tem uma senhora que é do sul do Brasil. Ela fala com sotaque típico do sul do Brasil. Se qualquer um de nós tivesse nascido no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, em Alagoas, na Bahia, em São Paulo, a gente falaria tal qual estas pessoas. Porque a gente fala imitando as formas que as pessoas falam. Isso é natural, é do ser humano. Tanto que você, muitas vezes, quanto mais você é novo de idade, mais rápido você se adapta ao sotaque local. Quanto mais velho você tu já viveu 40 anos no Rio de Janeiro, 40, 50 anos no Rio de Janeiro. Tu vai para São Paulo, é mais difícil você perder esse sotaque. Agora, se tu vai para São Paulo se você vai para São Paulo com 12, 13 anos, passa 20 anos lá, tu vai estar falando como todo mundo com quem você convive. Isso é verdade. Eu tiro pelos meus filhos, que um mora no Tocantins e o outro mora no Pará. Eles ficaram com os sotaques da região. Impressionante. Normal. A gente Apesar acompanha. Apesar deles serem do Rio. Isso é São normal, é tipicamente. humano. Acontece no mundo todo. A gente acompanha com quem a gente tem convívio social. E, além do idioma, há as pequenas esquisitices, os pequenos maneirismos, até forma de respirar, de olhar. Há toda uma interinfluência que a gente exerce com os outros. Quer ver? A doutrina espírita, por exemplo. A gente fala muito entre nós volitar. Eu estava vendo um vídeo a semana passada e aí a pessoa estava sendo entrevistada, falou volitar e o entrevistador não sabia o que era aquilo. Porque é tão comum para nós falar volitar que a gente esquece que essa palavra da língua portuguesa não é usada fora do contexto espírita. E isso é um idioma nosso. E isso acontece em todas as religiões, né? Tem religião que fala de livramento, arrebatamento. Não são expressões que eu, por exemplo, que não tenho essa influência, uso só quando estou brincando, né? Eu tenho que intelectualizar para usar essas expressões. Elas não são do meu dia a dia, né? Para outras pessoas, isso é do dia a dia delas. Às vezes, a pessoa se torna espírita e não está a fim de abrir mão do que ela trouxe, por algum motivo pessoal. E você vê isso na prece. Quando é que a gente vê isso na prece, gente? Quando? No Pai Nosso. No Pai Nosso, mas no final da prece. O Amém. Tem gente que a pessoa frequenta a casa espírita 1, 2, 5, 10 anos e ela ainda fala Amém. Ou seja, ela tem, por algum motivo, ou porque não mergulhou fundo na visão espírita de mundo, pode ser isso. Ela não abriu mão de seus valores antigos, religiosos antigos, mas pode ser também uma questão afetuosa. Pode ser que as pessoas que falavam Amém, ela tem um enorme carinho e ela não quer se desapegar dessa marca. E aí ela fala Amém.
Não que seja obrigado, não é obrigado. Eu estou dizendo que é uma questão natural. Se eu fosse católico, eu não falaria assim seja, dificilmente. Entende? Porque ninguém fala. E isso são condicionamentos que a gente vai recebendo sem ninguém dizer. É a cultura, é o meio, é o ambiente. Cristina. Para mim, né, que eu nasci dentro da doutrina, né, eu percebo muito isso também, quando alguém relaciona e fala, né, Mãe Santíssima, Nossa Senhora, né, nós temos o hábito de falar sempre Maria de Nazaré, ou só Maria, né, normalmente trazendo isso, né, se fala muito, né, Mãe Santíssima, né, Nossa Senhora, né, isso seria também a questão de um hábito, né? Exatamente. A pessoa, por algum motivo, ela mantém. E não tem nada demais. Sim. Só que, por algum motivo, ela mantém essa visão, né, de muitos de nós às vezes fala assim o assado, e pode ser também coisas até de vidas passadas. Às vezes a vida passada marca a forma da pessoa falar. Mas voltando aos nossos itens, o que a gente precisa Ô, entender... Anderson, Oi. cara, eu sou meio preguiçoso. Se eu estou em casa e tenho estudo e eu estou em casa, eu falo amém, cara. Mas falo amém porque é mais curtinho, por questão de preguiça. Mais prático, mais rápido do que falar assim, seja, ou falar outra coisa qualquer. Assim como eu chamo os meninos ou as meninas de guri ou guria, mas não é assim. Tudo bem que eu tenho uma forte influência católica, mas é por puro comodismo mesmo, não é por desconhecer ou não abrir mão, não. O meu é conveniência mesmo. O Wellington, você acha que é conveniência, né? Porque você é você. É, Mas, veja bem, as formas como a gente fala, se isso é algo recorrente, tem algum motivo, né? Até a sim. manutenção desses detalhezinhos, né? Que não tem nada a ver, realmente. A pessoa pode falar amém do jeito que ela quiser, ou Sim, Nossa sim. Senhora, né? Isso daí é de cada um, mas isso tem fatores de influência. Até porque, veja bem, o indiano não fala amém. Sim. O indiano não fala Nossa Senhora. A gente só fala amém porque a gente recebeu influência de algum lugar. Se você, como a Cristina, tivesse nascido em berço espírita, você jamais falaria amém pelo simples fato de que você não ouviria ninguém falar amém. Verdade, verdade. Então, o fato de você falar amém é um direito seu, primeiramente, mas, acima de tudo, não é só por preguiça, não. Ela traz, é uma marca da sua personalidade, da sua história, de uma série de influências que talvez você não esteja consciente delas, mas elas estão aí. É só olhar esse exemplo do indiano ou do índio lá na Amazônia, né? Eles não vão falar amém. Então, não é uma coisa natural, é uma construção mental, psicológica, emocional, histórica, e está tudo certo. Todos nós temos nossas características. A mesma coisa com o guri. De alguma forma, né? Isso é uma permanência tua, que muitas vezes a própria personalidade da pessoa sente afim, ela gosta daquela palavra.
Não, você falou uma coisa agora que eu já reparei, assim, Isso que tem a é ver com o muito... passado. Você sabe aonde eu fui arrumar emprego agora, né? Sim, Tem algo a ver, né? tem a ver, claro. Claro que tem a ver. A gente está sempre revisitando nossas experiências anteriores. Isso me chamou muita atenção, porque algumas pessoas sempre me zoavam pela forma como me referia aos meninos e às meninas. É muito engraçado isso. No item 208, eles vão falar também sobre a missão dos pais, que o fracasso do filho repercute nos pais. E isso é muito sério, porque a gente vê isso na reunião mediúnica, muitas vezes. Muitas vezes o espírito perseguidor, cheio de ódio, cheio de vício, desencarnado, quem vem receber ele, quem vem conversar com ele, é uma mãe, é um pai, é alguém da família que o ama. Então, vejam bem, nós mantemos esses vínculos com nossos entes queridos. Se ele não estiver bem, nós não vamos estar bem lá do outro lado. Nós vamos tentar ajudar, a não ser que você seja egoísta. Mas se você estiver realmente bem no mundo espiritual e seu filho não estiver bem, você não vai ficar em paz. Você vai mobilizar mundos e fundos para tentar trazer ele para um local bom, para uma visão boa de mundo. E aí a gente percebe o seguinte: vale a pena investir na educação dos nossos filhos, porque é investir hoje na educação moral, no afeto, na educação emocional, para que a gente não tenha trabalho amanhã. É lógico que eles têm o livre-arbítrio deles, é lógico que eles vão tomar as decisões deles, é lógico que a gente é imperfeito e muitas vezes eles percebem detalhes da nossa imperfeição e são esses detalhes que os influenciam devido a uma fraqueza moral evolutiva deles. Mas, de toda forma, vale lembrar que, com esse conhecimento, a gente precisa levar mais a sério a questão de ter um filho. Na cultura brasileira, as pessoas ainda acham que ter filho é uma obrigatoriedade, é um dever social que deve ser cumprido. Quando, na verdade, o filho tem que ser um projeto mútuo do casal, alicerçado no amor. Porque, se não for alicerçado no amor do casal, vai dar ruim. Porque não pode ser um estorvo, não pode ser algo contrariado. E o que mais tem por aí são as pessoas nascendo em casais que, às vezes, nem existem, nem são um casal. Há uns 8 anos atrás, numa sala de aula, eu ouvindo os comentários dos alunos, eu perguntei quantos ali, a sala tinha mais ou menos uns 25 alunos, quantos ali viviam com pai e mãe? Eu nunca mais fiz essa pergunta. 4 alunos viviam com pai e mãe. Só 4 alunos. A maioria brincava. Pai? Que pai? Quem é meu pai? A maioria só vivia com a mãe. E eu nunca mais fiz essa pergunta, porque eu vi que isso era embaraçosa. Era uma questão embaraçosa, né? Mas isso é uma coisa que depõe muito contra nós, o homem, um homem hétero. Isso é um problema muito sério.
Não que as pessoas sejam obrigadas a estarem juntas, mas sim da presença. A presença. Você não precisa estar junto da mãe, você não precisa estar casado, para estar presente na vida do filho, né? E isso é um problema, porque como a sexualidade ela é uma coisa que hoje em dia é comum, né? Jovens, adolescentes já se tornarem sexualmente ativos, também é comum a gravidez muito cedo. Então, outra coisa também que eu vejo nos meus alunos é aluno de 15, 16 anos ter mãe com 30 anos. Isso é muito comum também. A avó tem a minha idade, 50 e pouco. Eu levo um susto, que a mãe tem 30, 32, 33. O Wellington escreveu aqui, conheço uma avó com 37. Acontece, você leva um susto. Eu conheço os avós na casa dos 40, você leva um susto. 40 anos. Não é crítica, gente, mas é que o processo brasileiro, isso não é em todo o país, não, tá? A sexualidade, ela acaba sendo muito cedo, mas qual o problema disso? Nenhum problema. Cada um com a sua responsabilidade. O problema é que a pessoa, o adolescente, muitas vezes não tem consciência dos riscos. E uma das coisas que acontece é a gravidez, e é uma gravidez não desejada. Não é que ela seja indesejada, mas ela não foi algo fruto de um afeto de um casal. E isso vai afetar diretamente na educação. Porque a pessoa muito nova sequer amadureceu emocionalmente para lidar com todas os desafios que é ter um ser humano recém-nascido em casa. Então, isso vai afetar diretamente no emocional da criança. E é em cascata. Então, o Wellington botou aqui, o Wellington escreveu, eu conheço uma mãe de 37 anos. Eu não estou falando dessa pessoa, que eu nem sei quem é. Mas, muitas vezes, ela reproduziu um sistema que ela vivia. Então, ela vivia, ela já veio nova, fruto de uma gravidez não prevista. Então, ela não recebe, muitas vezes, todo o afeto e toda a dedicação que um filho exige. E ela reproduz esse processo no filho que vem. E isso vem, às vezes, e aí você olha a sociedade, a gente que dá aula em escola pública, você vê a diferença de um aluno em que a família é presente na vida do aluno, de fato, o rendimento escolar dele é muito bom, e o aluno que não é, em que os pais não estão nem aí. Está mais preocupado se ele vai trazer o dinheiro do trabalho dele para casa ou não. Porque não há uma visão de que ele precisa estudar porque ele tem que ter uma vida e eu vou me dedicar e vou comprar as coisas para ele poder estudar. Não. Às vezes o aluno estuda na escola pública, o aluno não tem caderno, mas o pai entrega ele lá e o pai está entregando ele com carro. O pai tem carro. E o carro novo. Então você vê que tem um problema aí, né? Tem alguma questão aí. Né? Então, você vê, isso vai criando um processo de indiferença social muito grande, em que as pessoas não recebem o afeto, não se acostumaram a receber afeto, porque os seus próprios pais estão todo enrolados emocionalmente. E isso cria uma sociedade violenta. Uma sociedade indiferente, uma sociedade em que as pessoas só pensam em si mesmas,
Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Eu quero. Você está comentando uma situação que eu já me peguei pensando várias vezes, porque não são filhos planejados, não são filhos, né? Vamos falar e entenda aí a palavra do acaso e da oportunidade, né? E não do planejamento. Seriam encarnações compulsórias? A gente não sabe, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas a gente tem que entender que há um princípio básico que pode nortear o nosso raciocínio. Na maioria dos casos, não é por acaso. Há uma pequena expiação aí. Então, a falta de afeto que eu dei, eu recebo a falta de afeto nessa vida. Se nós quisermos um mundo melhor, um mundo regenerado, vamos ter que começar a regenerar dentro de nossas casas. Os relacionamentos, as motivações que levam ao relacionamento, o afeto entre o casal, que repercute num respeito mútuo dentro da casa, dentro do lar, e que vai ensinando a criança a ser assim também, a respeitar os outros, né? A dar atenção ao filho afetuosamente para que ele fique rico com inteligência emocional. O que eu vejo, não sei se é a experiência de vocês também, é que isso é raro. A gente tem filho pela tradição ou por acaso e não está acostumado a fazer isso que o livro dos Espíritos está dizendo, sobre a responsabilidade do filho, de ter o filho. Então, pode ser compulsório? Pode ser. Pode não ser? Pode não ser. Cada caso é um caso. Há filhos que nasceram assim e que se tornaram arrimo daquela mãe, né? Há filhos que nasceram assim, pai abandonou, a mãe ficou a ver navios e o filho veio e deu todo o amparo à mãe depois, né? O próprio Haroldo Dutra, orador famoso, ele conta a história dele, que é essa, né? A mãe dele, ele é filho de um relacionamento não oficial da mãe com o patrão, né? E ele é o Haroldo Dutra, né? Um cara é o juiz, um grande orador, faz um trabalho excepcional. Então, no caso dele, não foi compulsório, estava dentro do planejamento, né? Então, a gente tem que ver, cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar, não. Tem que olhar um caso dentro do seu próprio Wellington. O que eu ia falar, você já falou, mas é só arrematando. Realmente, a gente não consegue, não deve, né, afastar o olhar mais ampliado sobre a questão espiritual, por conta de você ver espíritos renascendo em comunidades bem carentes, trazendo ao mundo muitos outros espíritos, em alguns casos, né? Porque às vezes a jovem realmente acaba gerindo outros muito cedo e entra naquele bolsão de pobreza. Isso pode ser que tenha a questão da expiação, mas não necessariamente pelo fato de nascer numa comunidade pobre, que todos tenham que ser pobres, né? Aí o desafio de quem traz ao mundo é exatamente romper com esse ciclo, né? O que nem sempre acaba acontecendo, porque a gente também, aí não entrando em questões políticos, socioeconômicas, mas o fato é que a gente tem muitos jovens, a gente vê muitos jovens se perdendo.
Daí a participação religiosa, não no sentido de catequizar, mas no sentido de trazer a possibilidade da discussão em torno do tema da educação sexual, do planejamento familiar, ela é bem relevante no sentido não de dizer o que tem que ser feito, mas de mostrar que existe uma possibilidade de reflexão, uma mudança de comportamento, para que a gente não veja a pobreza se mantendo, se alastrando perpetuamente numa mesma família. É verdade. A gente precisa, a partir dessas lições que o Livro dos Espíritos está nos trazendo, refletir, né, o item 208, que isso é fato. Paternidade e maternidade são missões. E essa missão, não importa se o filho é biológico ou adotado, é uma missão. Né? Sobre os filhos adotados, a gente sabe muito bem como espíritas que isso é só uma ilusão. O fato de ter nascido no útero ou não muda a responsabilidade e nem o afeto e nem a ligação, porque as verdadeiras ligações são do coração. Por algum motivo, aquela pessoa tinha que vir em outro útero, né? Gente, ficamos por aqui. Fala, Rui, que a gente vai ter que terminar. Por acaso, a minha filha, né? Quando eu tive ela, desde o primeiro casamento, eu já sabia, tinha aquele sentimento muito forte que eu teria uma menina, mas houve os problemas, separações. Então, no segundo casamento, ela foi bem planejada, né? Porque eu sabia que ela tinha que vir, e eu falei isso com a minha esposa, uma questão que ela tem que vir porque ela tinha que reencarnar. E, na verdade, passado o tempo, levaram bastante tempo para ela engravidar, e quando ela engravidou, uma moça dentro do centro, na sala de paz, falou, ela está esperando uma menina, e nós nem sabíamos que ela estava grávida. E realmente veio a Serena, do jeito que vocês conhecem hoje. Uma menina, eu espero que seja sadia mentalmente, porque é casada, é criada com muito amor mesmo. Com certeza, Sadia, com certeza. Gente, nosso estudozinho fica por aqui. Vamos pedir a Valéria para fazer nossa prece final e vamos daqui a pouco começar a nossa palestra pública, tá bom? Assim que a Valéria terminar, a gente vai já encerrar, tá bom, gente? Porque a gente vai lá para o Arautos. Vamos correr lá para o Arautos, tá bom? Por favor, Valéria. Jesus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo, que nós consigamos, Senhor, seguir sempre a tua palavra, os teus ensinamentos, Senhor. Que nós consigamos, Senhor, criar nossos filhos dentro do amor, dentro da caridade, para que eles sejam grandes homens, grandes mulheres, moralmente e espiritualmente. Nós te agradecemos, Jesus, fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.